Nós vamos abrir nossas Bíblias em João capítulo 15. Nós estamos estudando esse texto já há algumas semanas. Hoje é a quinta pregação da série. Nós estamos falando sobre discipulado, como ser discípulo de Jesus. Deus trabalha em você. Esse texto é riquíssimo, riquíssimo. E eu tenho certeza que Deus vai falar profundamente com você hoje, através desse texto. João 15, de 1 a 5. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo ramo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode produzir por si mesmo, ou fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Eu quero fazer uma pergunta para você, uma pergunta intrigante, uma pergunta para pensar. Por que a vida é tão complicada? Por que a vida precisa ser tão complicada? Mais uma pergunta: será que é normal a vida ser complicada do jeito que ela é? Sabe, uma coisa que falou muito forte comigo foi quando eu descobri a diferença entre normal e comum. Uma coisa é ser normal, e outra coisa é ser comum. Então, quando nós pensamos, a vida é muito complicada, isso é normal. Não, isso é comum. A maioria das pessoas vive assim, mas não é normal. Então, eu preciso entender o que é normal para mim. Porque, às vezes, eu tenho tido uma vida comum, como todo mundo tem, e não estou vivendo o melhor da minha vida. O que significa normal? Normal vem de norma. O que é uma norma? Norma é aquilo que regula procedimentos ou atos. Uma norma, eu tenho uma norma, é aquilo que vai regular um procedimento ou um ato. É uma regra, um princípio, uma lei. É um padrão estabelecido, é um costume. Ou seja, a vida da maioria das pessoas é complicada, mas isso não é uma norma. Isso é comum. Então eu preciso entender o que regula os meus procedimentos. O que regula os princípios, as leis, o padrão estabelecido da minha vida. Então é muito importante quando eu coloco para mim o que eu quero. Eu preciso voltar para Deus e entender que, voltando para o meu Criador, Ele estabeleceu algumas normas para a minha vida, para que ela flua e não seja tão complicada assim. Jesus deixa de uma forma muito clara nesse texto da videira, dizendo: é normal vocês ligados a mim produzirem frutos. É normal vocês ligados a mim receberem poder. É normal. Ou seja, é normal viver bem. É normal. O problema é que nós achamos o comum, como todo mundo vive, estamos vivendo, mas isso não é o normal. O normal Jesus estabelece. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. O ladrão vem para roubar, matar e destruir, Satanás. Mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Ou seja, é normal viver abundantemente. Deus me criou para viver assim. Deus me criou para ter vida em abundância. E por que nós não temos vivido dessa forma? O pecado nos afastou desse projeto. O pecado nos afastou desse propósito. O pecado nos afastou da ideia original de Deus. Mas Jesus Cristo veio justamente para nos trazer de volta o propósito pelo qual nós fomos criados. Guarda essa palavra. Qual que é o propósito da minha vida? Por que a minha vida é tão complicada? É porque eu não estou vivendo pelo propósito pelo qual eu fui criado. Simples assim.
propósito do peixe é nadar. O propósito da ave é voar. Eles vivem pelo qual eles foram criados. Você nunca vai ver uma ave precisando tratar dos seus conflitos existenciais, porque ela vive pela qual ela foi criada. Mas só que essa ave vai morrer se for lançada no rio. Esse peixe vai morrer se for lançado no ar. Então o que acontece conosco é que nós temos vivido de uma forma muito ruim, justamente pelo fato de não vivermos o propósito pelo qual nós fomos criados. Estamos muito longe daquilo que Deus fez ou idealizou para nós. Então Deus, Ele resume a vida de uma forma clara: vocês foram criados para me amar, ao ponto de resumir toda a lei em 2 mandamentos: me ame, acima de todas as coisas, me ame. Quando você me amar, você vai perceber que eu te amo, e você vai começar a se amar. Você vai olhar para você, você vai gostar de você. Você vai perceber que você é filho, que você é filha, você vai se amar. E quando você me amar e você se amar, você vai ter condições de amar as pessoas. Ame a Deus sobre todas as coisas e ame o teu próximo como a si mesmo. Este é o propósito da minha vida. Esta é a ideia de Deus para mim. Quando eu amo, me amo e começo a amar as pessoas, eu começo a ter vida abundante, vida plena. Eu vou dizer uma coisa para você de todo o meu coração: a ansiedade não é normal para quem é filho de Deus. A ansiedade é comum para quem não é de Deus. Mas para o filho de Deus é uma anomalia. Para o filho de Deus é algo que tem que ser tratado. Para o filho de Deus é uma disfunção. E eu não posso achar normal viver ansioso, porque todo mundo vive. Não, todo mundo comumente vive assim, mas não é normal. Eu sou de Deus. Para mim o normal é viver na confiança de que Deus está no controle da minha vida. O normal é viver bem. Então, mensagem de Deus para você: pare de complicar a sua vida. Pare de se acostumar com o que é ruim. Pare de chamar coisas comuns de normais. Estabeleça uma norma, estabeleça um padrão novo. Eu permaneço na videira. Eu tiro de lá toda a seiva necessária para viver bem. Eu tenho a vida eterna, uma vida abundante. Eu tenho o poder de Deus, eu tenho o amor de Deus. Então eu preciso renovar minha mente com essa verdade. Eu quero que você preste muita atenção no que eu vou dizer. Tudo começa aqui. Se eu não mudar a minha maneira de pensar, eu estou em Cristo, mas vivendo como as pessoas do mundo. Eu estou em Cristo, mas eu sempre reclamo de tudo e não agradeço por nada. Eu estou em Cristo, mas eu critico todos. Se eu não renovar minha mente, se eu não mudar minha maneira de pensar, a ansiedade nunca vai acabar na minha vida. Eu acho que um dos textos mais poderosos e profundos é Romanos 12, que fala sobre isto. Eu rogo a vocês pelas misericórdias de Deus, rogo, irmãos, portanto, olha aqui para mim, antes de nós lermos o texto, olha aqui para mim. Romanos está dividido em 2 partes principais. Do capítulo 1 até o capítulo 11 é pura teologia, teoria. O homem é pecador, a graça de Deus veio, Jesus morreu, a justificação pela fé, a ação do Espírito Santo, enfim, só teologia, só teologia. É pura doutrina, pura teoria. Do capítulo 12 ao 16 é a parte prática. Então, quando ele chega no versículo 1 do capítulo 12, ele diz: portanto, ou seja, diante de tudo o que Deus fez por vocês, vocês agora têm que dar uma resposta. Não adianta conhecer na teoria a palavra de Deus se vocês não praticarem-na.
Então, diante de tudo que vocês conhecem a respeito da teologia, do projeto de Deus, agora vocês vão pôr em prática. Então ele diz: portanto, irmãos, ligando ao texto anterior, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que vocês se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês, e não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Olha aí a mudança da mente, para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tudo começa aqui. Se vocês entenderem que vocês vão se dar para Deus agora, e vocês vão ter que viver diferente das pessoas desse mundo, pela renovação da mente de vocês, vocês vão experimentar a vontade de Deus. E esse é o grande problema nosso. Muitos filhos de Deus não experimentam a vontade de Deus. Muitos filhos de Deus não experimentam a vontade de Deus. Por quê? É isso que eu estou colocando aqui. Sempre insatisfeitos, sempre reclamando, sempre falando mal dos outros, sempre pessimistas, sempre críticos. Aí as coisas começam a dar errado, aí diz: é Deus. Não, não é Deus não, é você. Eu estou falando muito aqui sobre a Bíblia Mensagem. É uma paráfrase da Bíblia, não é uma tradução, mas é uma paráfrase maravilhosa. Eu tenho usado muito no meu horário devocional, no meu momento devocional. Eu quero ler esse texto na Bíblia Mensagem, só para você ter uma ideia de como ficou profundo, para você conhecer um pouquinho dessa Bíblia também, tá? Chama Bíblia Mensagem. Então, olha só o que diz: portanto, com a ajuda de Deus, eu quero que vocês façam o seguinte: entreguem a vida cotidiana de vocês, dormir, comer, trabalhar, passear, entreguem a Deus, como se fosse uma oferta. Receber o que Deus fez por vocês é o melhor que vocês podem fazer por Ele, e não se ajustem demais à cultura deste mundo, a ponto de vocês não poderem pensar mais. Olha que coisa interessante. Em vez disto, concentrem a atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora, a renovação da mente. Descubram o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo. Diferentemente da cultura dominante, que sempre os arrasta para baixo, ao nível da imaturidade, Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade. A Bíblia Mensagem. A cultura dominante arrasta vocês para baixo. Não é isso que nós vemos? As pessoas vivem ansiosas, as pessoas vivem reclamando, gritam, guardam mágoas, não perdoam, ressentem-se, revidam, criticam, culpam-se. Isso é comum, não é normal. Para um filho de Deus isso não é normal. Então eu preciso entender: eu nasci para produzir frutos, eu estou ligado à videira, e é normal eu ter amor, é normal eu ter alegria, paz, paciência, é normal eu ter amabilidade, bondade, fidelidade, é normal eu ser uma pessoa mansa, é normal eu ter domínio próprio, é normal. O normal é ter amor, o comum é ter ódio. O normal é ter paz, o comum é ter ansiedade. O normal é ter alegria, o comum é ter depressão. O normal é ter paciência, o comum é ter inquietações. O normal é ter domínio próprio, o comum é ter desequilíbrio emocional. Então, se eu estou ligado a Cristo, é isso que eu vou produzir. Isso enche os olhos, porque é bonito. Uma vida com Deus é linda. É muito mais do que frequentar uma igreja no final de semana. É muito mais do que uma religião. O discipulado é andar como Jesus andou, permanecer em Jesus, tirando dele tudo que eu preciso, a seiva necessária, a vida abundante. E Deus é agricultor.
porque eu creio em Jesus, Deus trabalha na minha vida. Porque eu creio em Jesus, Deus trabalha em você. Porque nós cremos em Jesus, Ele usa as dificuldades e aflições da vida para nos podar. Porque nós cremos em Jesus, Ele age através das nossas orações. Porque nós cremos em Jesus, Ele nos capacita a amar. Eu quero que você preste muita atenção quando Jesus diz: o meu mandamento é este. É mandamento, não é opcional. Amem-se uns aos outros, e eu coloco um padrão para vocês, como eu amei vocês. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a vida pelos seus amigos. O padrão é esse. Assim como é o propósito do peixe nadar, o propósito da ave voar, o propósito do ser humano é amar. A essência de Deus é o amor. O cristão é conhecido pelo amor. Uma pessoa pode saber a Bíblia de cor, se ela não amar, ela não é de Deus. Uma pessoa pode frequentar a igreja, se ela não amar, ela não é de Deus. Tudo se resume no amor. Quando eu amo a Deus, amo o meu próximo como eu me amo, eu estou cumprindo o propósito pelo qual fui criado. E sabe qual que é o maior anseio do ser humano? É amar e ser amado. O maior anseio. O maior anseio, meu e teu, é amar e ser amado. Você não gosta que as pessoas te deem valor, te respeitem, não falem de você por trás? Você não gosta que as pessoas olhem para você com carinho, ofereçam um sorriso, bom dia? Você não gosta de receber elogios? Se você for uma pessoa normal, você vai amar isto. Vai amar, porque nós fomos criados para isto. Todo mundo quer isto. Então este é o maior anseio do ser humano, e é o motivo pelo qual Deus nos criou. Nos afastamos desse motivo, deixamos de amá-lo, começamos a ter crises existenciais, não conseguimos amar as pessoas como Jesus nos amou, falamos mal delas por trás, criticamos, o sucesso das pessoas às vezes nos incomodam. Então há algumas coisas que precisam ser tratadas. Então é por isso que eu preciso permanecer na videira, para parar, que a minha vida pare de ser tão complicada como é. Porque se eu não aprender a amar, eu não vou nunca viver todo o potencial que Deus tem para a minha vida. E é justamente aqui que Satanás tem enganado e ludibriado a muitos. É justamente aqui que o diabo tem colocado dúvidas quanto ao amor de Deus por nós. É justamente aqui que ele apresenta os seus erros do passado. É justamente aqui que continuamente ele joga na tua cara os teus equívocos e os teus erros, principalmente decisões erradas que você tomou na vida. É justamente aqui, porque quando você não se ama, você não vai amar as pessoas. Então automaticamente o mandamento de Deus para você, você não vai conseguir realizá-lo. Então isso se chama sofismas. Satanás, ele é tão astuto que ele usa de sofismas que são mentiras, que têm aparência de verdade. Mentira que parece verdade, mentira que eu sinto que é verdade. Principalmente quando ele lança sobre mim os meus sentimentos. Tem alguns pensamentos que você tem, que Satanás usa-os contra você, dizendo: você não é de Deus, porque se você fosse de Deus, você não pensaria isso que você pensa. Você não é de Deus, porque se você fosse de Deus, você não faria isso que você faz. E você percebe que tem uma lógica, porque o que eu faço e o que eu penso realmente são coisas ruins. Então ele arquiteta, ele é uma trama diabólica para impedir você de ver
e usufruir o potencial de Deus para a tua vida. Eu vou dizer uma coisa para você de todo o meu coração: é libertador quando nós conhecemos nossa verdadeira identidade em Cristo. É libertador quando eu começo a olhar para mim e creio que eu pertenço a Cristo, como um ramo permanece na videira, e eu recebo de lá todo o poder para viver bem, e eu começo a entender que Deus me ama, não porque eu sou perfeito, mas porque Ele resolveu me amar. Eu creio em Jesus e é por isso que Ele me ama, não é pelas coisas certas ou erradas que eu faço. Eu recebo de Deus o seu amor. Isso é revolucionário. Quando você entender o que é o amor de Deus, você vai entender uma coisa chamada graça. É impossível entender todo o potencial de Deus na minha vida se eu não entender a palavra graça. Graça é aquilo que eu não mereço, mas eu recebo. Graça é um presente, eu não mereço, mas Deus se agraciou de me dar. Graça, graça. Vocês conhecem a graça do Senhor Jesus. Sendo rico, se fez pobre por amor de vocês. Para quê? Pela sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Graça, graça. Eu não mereço. Jesus, sendo rico, se fez pobre, para que eu fosse rico. Rico, vida em abundância. Eu não mereço, porque eu fiz muitas coisas erradas e ainda faço muitas coisas erradas. Eu não mereço, mas Deus se agraciou em me perdoar, em cancelar a minha dívida. A palavra perdão, ela tem dois sentidos, preste atenção no que eu vou dizer. A palavra perdão tem cancelar uma dívida. Vamos supor que uma pessoa chegue para outra e fala: eu não tenho condição de pagar, eu não tenho condição de pagar. E a pessoa, porque a ama, ela pode exigir o pagamento, ela tem o direito de exigir o pagamento, mas por amor, pela graça, ela pega o cheque, a duplicata, o contrato, o que for, e rasga, dizendo: olha, eu cancelo a sua dívida. Cancelar a dívida e liberar. Olha, eu te libero, você não deve mais nada para mim, eu te libero. Você está liberado. É graça, é graça. E é justamente aqui que entram os sofismas, onde muitas pessoas não se sentem perdoadas. Muitas pessoas dizem: eu sinto que Deus está me castigando, por isso que as coisas não dão certo para a minha vida. Eu sinto que as coisas não dão certo na minha vida, pelas coisas erradas que eu fiz no passado. Eu creio que as coisas não dão certo na minha vida, porque eu não sinto o perdão de Deus. Isso é sofisma, é uma mentira que parece verdade. Isso traz peso, isso tira paz, isso traz depressão, isso traz tristeza. E uma coisa que é terrível: quando você não se sente bem com você, você não vai nunca sentir-se bem com o outro. É por isso que você é tão crítico, é por isso que você é tão crítica, é por isso que você é tão fofoqueiro, porque quando eu não estou bem, eu quero diminuir o outro, para que ele esteja pelo menos em pé de igualdade de mim, porque eu não me sinto bem. Então imagina quantas coisas você tem feito com a tua vida, e você está longe de Deus, mas toda semana está aqui na igreja, toda semana está prestando teu culto aqui. Percebeu o sofisma? Percebeu a armadilha? Então, quando eu entendo graça, quando eu entendo perdão, quando eu entendo que Deus realmente me ama, que as coisas que eu faço e fiz, Miqueias, quem é comparável a ti, Deus? O Senhor perdoa o pecado,
que é comparável a ti. O Senhor esquece da transgressão do seu povo. Tu não permaneces irado para sempre, porque o Senhor tem prazer em mostrar amor. É a verdade da Bíblia. Deus tem prazer em mostrar amor. Deus não tem prazer em castigar. Deus não tem prazer de fazer com que um filho dele viva mal. Deus não tem prazer em machucar ninguém. Deus não tem prazer nisso. Deus tem prazer em abençoar. Sempre lembrando que na hora da poda a ideia é reverter em frutos. Mas não veja isso como um castigo, como uma coisa ruim. Olha só o versículo 19. O Senhor terá compaixão de nós de novo, outra vez. Pisarás os nossos pecados e maldades, atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Deus vai colocar os nossos pecados nas profundezas do mar. Isso é graça. Teve um homem que marcou muito a minha vida, ele chamava Reverendo Jenkins, norte-americano. Ele foi meu professor do IBEL. Ele já é falecido. Duas características principais de um cristão: humildade e amor. Aquele homem tinha isso. Extremamente sábio, extremamente inteligente, conhecia a Bíblia praticamente de cor, e uma pessoa extremamente humilde. Você sabe quem é de Deus quando ele é humilde. Você sabe quem é de Deus quando ele é amoroso. E ele usava esse texto com aquele sotaque dele, norte-americano. Ele dizia o seguinte: Deus pegar nossos pecados e lançar os nossos pecados na profundeza do mar, e lá ele coloca também uma placa dizendo: proibido pescar. Esqueceu, está lá, perdoei. Para que ficar remoendo uma coisa que já foi perdoada? Já liberei, já cancelei a dívida. Por que sentir peso? Por que ficar pescando? Por que ficar remoendo algo que eu não posso mais ficar lembrando? Porque já passou. Eu não vou conseguir mudar o meu passado. Eu não vou poder voltar atrás para ter outras escolhas, outras decisões. Eu não vou. Então, a partir do momento que eu entendo a graça de Deus, eu vou entender o amor de Deus. E quando nós falamos de discípulos, quando nós falamos de sermos seguidores de Jesus, os dois maiores apóstolos de Jesus Cristo, eles foram extremamente impactados com a graça de Deus. Pedro foi o apóstolo dos judeus, Paulo foi o apóstolo dos gentios, os dois maiores apóstolos do cristianismo. E os dois, nós vemos e ouvimos grandes sinais, prodígios, maravilhas, ensinos tremendos da vida deles, na Bíblia, mas esquecemos de como eles eram. Eles eram como eu e como você, carentes da graça. Antes de Paulo ser apóstolo, ele era um assassino, ele matava cristãos. Ele era um serial killer, um assassino em série. Ele entrava em casas e destruía famílias, matava homens, mulheres, jovens e crianças, velhos. Ele matava, ao ponto dele chegar e dizer: eu sou o menor dos apóstolos, nem sequer eu mereço ser chamado apóstolo. Por quê? Porque eu persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus eu sou o que sou. Pela graça de Deus eu sou o que sou, e a sua graça está comigo, não foi em vão. Eu trabalhei mais do que todos os outros apóstolos, mas não eu, a graça de Deus comigo. Então olha só a ideia que ele tinha: eu não vou ficar remoendo meus erros, eu não vou ficar remoendo meu passado, porque o amor de Deus me alcançou. E a partir daí ele produzia frutos. Por quê? Porque ele conseguia se amar, ele conseguiu se perdoar, ele conseguiu absorver o amor de Deus na vida dele.
ao ponto de amar as pessoas, porque ele sabia que isso agradava a Deus. Ele mudou. Graça. Pedro negou Jesus 3 vezes. Jesus ressuscita. Em João 21, Jesus perguntou a Simão, filho de João, usando o nome original, não Pedro: você me ama realmente mais do que esses? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Pedro negou Jesus 3 vezes. 3 vezes. Aí ele diz uma segunda vez: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: Senhor, sim, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse: pastorei as minhas ovelhas. Mas não parou aí. Pela 3ª vez, Jesus lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro entristeceu-se. Por Jesus ter perguntado pela 3ª vez: você me ama? E disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. E disse Jesus: cuide das minhas ovelhas. Jesus, Ele conhece a intenção mais profunda do seu coração. Jesus conhece a tua essência. Quando Pedro olha para Jesus e diz: Senhor, o Senhor conhece todas as coisas, e o Senhor sabe que eu te amo, mesmo tendo errado. Eu estou muito arrependido pelo que eu fiz, eu estou muito triste pelo que eu fiz, mas uma coisa o Senhor sabe que eu te amo. Se você não amasse a Deus, você não estaria aqui. Se você não amasse a Deus, você não estaria assistindo esse vídeo. Se você não amasse a Deus, você não iria buscá-lo. Então é justamente isso que eu preciso entender. Eu erro. O meu comportamento tem erros, equívocos, falhas, pecados, mas a minha identidade, a minha essência, eu sou de Deus. Eu sou de Deus. E é onde Pedro diz para Jesus: o Senhor conhece todas as coisas, então o Senhor sabe da minha essência. E Jesus, Ele mostra de uma forma muito clara o perdão, dizendo para Pedro: cuide das minhas ovelhas. Jesus mostra de uma forma muito clara: eu te amo. Comece a se amar, permaneça em mim. Mas você realmente quer me agradar? Cuida das minhas ovelhas. Você quer realmente me agradar? Ame as pessoas, porque eu amo pessoas. Você quer realmente me agradar? Se envolva mais com a minha igreja. Cuide das minhas ovelhas. Dizendo para Pedro: pastorei. Talvez dizendo para você: entra no ministério de intercessão, leve a sério o ministério de louvor, participe de um grupo pequeno e quiçá seja um líder para cuidar de vidas. Mas o que acontece conosco? Não tenho tempo, não tenho jeito, não consigo, não posso, e aí damos uma lista enorme de coisas. Enquanto Cristo está dizendo: é porque vocês estão ligados a mim que vocês terão capacidade. É porque vocês estão ligados a mim que eu vou abençoar vocês. Vença a decepção com pessoas no passado, perdoe. Vença a culpa, perdoe-se. Assim como eu amei. Viva os meus passos. Sejam meus discípulos. Assim como eu amei e como Jesus amava.
o perdão, não vamos falar mais disso, extraía o melhor das pessoas, fazia nas pessoas melhores, como ele amava, ele confrontava a verdade em amor. Às vezes as pessoas pensam que ser amoroso é ser bobo, ser omisso, e não é. Jesus olhava nos olhos das pessoas e na luz dizia para elas, não por trás: homens de pequena fé, vocês precisam mudar. Dizia na cara dos fariseus: raça de víboras. Jesus, ele tinha postura, mas ele amava a todos. Ele não era conivente com os erros das pessoas, mas ele confrontava sempre a verdade em amor, mas para a pessoa, olhando nos olhos da pessoa, confrontando a pessoa, não sendo omisso, mas em amor, na luz. Ame como eu amei. O que você vai perceber? Jesus elogiava as pessoas, elogiava, ele se dava ao trabalho de extrair das pessoas o melhor. Um dos discípulos mais complicados de Jesus foi Pedro, em relação a tantas coisas que ele fazia. Era o temperamento dele, era o jeito dele. Mas Jesus olhava para ele e dizia: tu és Pedro. Elogiando: você é forte, você é firme, profetizando o que ele seria, mas ele não era. Quando eu elogio alguém, eu estou dizendo: você tem qualidades. Não é focar só nos defeitos, porque defeitos todo mundo tem, mas quer fazer uma pessoa vencer os defeitos, comece a focar nas qualidades. Mas se eu não me amar, eu não vou conseguir fazer isso. Pelo contrário, eu vou só focar nos defeitos e só criticar. Mas se eu me amar, porque Deus me ama e eu o amo, eu vou amar as pessoas, e a partir daí eu vou focar nas qualidades e vou elogiar. Talvez seja isso que esteja faltando na tua casa, na tua vida. Extrair o melhor das pessoas. Extrair o melhor das pessoas. Jesus, ele tinha a capacidade enorme de fazer com que as pessoas sentiram-se valorizadas. VIP. Jesus tinha a capacidade de fazer com que as pessoas sentiam-se VIPs. Ele tocava. Ele chegava para as crianças, tocasse nelas. Os discípulos repreendiam, mas Jesus disse: o que vocês estão fazendo? Deixa as crianças virem a mim. Jesus, ele sorria, ele pegava a criança no colo, ele apertava a bochecha das crianças, ele passava a mão no cabelo das crianças. Toque físico. Você não faz ideia de como seus filhos precisam disto, de como que as crianças precisam disto. Toque físico. Jesus, milhares de pessoas em volta dele. Tinha um povoado perto de Jerusalém chamado Betânia. Caminhando Jesus com seus discípulos, chegaram a um povoado, um lugarejo, uma vila, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, seu irmão, ficou sentada aos pés dele, ouvindo a sua palavra. Marta e Maria eram irmãs de Lázaro, aquele que morreu. E o que essas duas mulheres sentiram-se? VIPs. Jesus está na nossa casa. Graças a Deus que naquela época não tinha celular. Porque a pior coisa do mundo é quando você quer conversar com uma pessoa e ela fica no WhatsApp, no Facebook, e não dá atenção para você. Quando você deixa o seu celular, deixa suas redes sociais, deixa tudo quanto é coisa para olhar nos olhos de alguém, você está trazendo uma mensagem para ela: você tem valor para mim, você tem muito valor para mim.
É isso que os filhos precisavam fazer mais com seus pais. É isso que os pais precisavam fazer mais com seus filhos. É isso que os maridos precisavam fazer mais com as esposas e as esposas com os maridos. Os irmãos, os amigos, uns com os outros. Tempo de qualidade. O meu tempo é teu, mas não é um tempo qualquer, é tempo de qualidade. Então, quando você começa a perceber o toque físico, o tempo de qualidade, os elogios, palavras de afirmação, assim como linguagens do amor, você começa a perceber como Jesus amava, extraía da pessoa o melhor. Eu quero terminar com esse texto. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Mensagem de Deus para a tua vida: descomplique a sua vida. Descomplique a sua vida. Ame mais. Descomplique a sua vida. O propósito pelo qual você foi criado. Se envolva mais na igreja. O propósito pelo qual você foi criado. Comece a se interessar mais pelas coisas de Deus. Para de brincar. Para de ficar na superficialidade. Ame a Deus sobre todas as coisas de uma forma intensa. Você vai receber esse amor e você vai falar: eu sou filho, eu sou filha, eu tenho potencial. Não é pelas coisas que eu fiz ou deixei de fazer, mas porque eu estou ligado à videira e eu posso receber o novo na minha vida. Eu posso ser tudo aquilo que até hoje eu não fui. Talvez você é um religioso, mas não um discípulo. É só começar hoje, colocar diante de Deus a tua vida de uma forma clara, transparente, límpida, cristalina, sincera. O propósito da minha existência: amar e ser amado. E sair daqui hoje com uma decisão: eu vou amar mais a minha igreja, a minha família. Eu vou ser menos crítico. Eu vou ser mais grato, mais tolerante, mais firme, mais perseverante, mais amável, mais crente, mais parecido com Cristo. Cuide das minhas ovelhas. Trate gente com amor. Elogie mais. Sorria mais. Isso tudo é só uma questão de decisão. Isso é cristianismo. É dizer para Deus: eu quero definitivamente descomplicar a minha vida. E eu quero hoje voltar para o propósito pelo qual eu fui criado, que é amar o Senhor sobre todas as coisas, me amar, me aceitar, me valorizar, porque só assim eu vou conseguir amar as pessoas. Que Deus te abençoe muito, em nome de Jesus. Participe dos nossos cultos na Avenida Sacadura Cabral, 1354, entre as ruas 32 e 34, no bairro Aeroporto. Nosso telefone: 17 3323 4766. Acesse www.segundaipb.com.br. Deus abençoe.